Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos em Quito. A meditação de hoje é essa. A paixão de Cristo rendeu seu efeito porque foi um sacrifício. Quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Um sacrifício, propriamente dito, é algo feito para render a Deus a honra especialmente devida a Ele, no sentido de apaziguá-lo. Nosso querido irmão e Santo Agostinho o ensina dizendo: todo trabalho feito no sentido de podermos, em santa união, nos abrir para Deus, é um verdadeiro sacrifício. Todo trabalho, isto é, relativo àquele bem final, cuja simples possessão já nos faz verdadeiramente felizes. Na paixão, Cristo oferece a si próprio por nós. E foi justamente essas circunstâncias a de que ele se ofereceu por nós voluntariamente, que foi para Deus a coisa mais preciosa de todas, já que a boa vontade veio do maior amor possível. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, é evidente que a paixão de Cristo foi um sacrifício verdadeiro. E ele mesmo adiciona depois o seguinte: os sacrifícios anteriores dos santos foram diferentes sinais, de diferentes tipos, deste único e verdadeiro sacrifício. Esta única coisa, irmãos, foi significada por várias coisas. Do mesmo modo que uma mesma coisa é dita através de muitas palavras, para que possa ser repetida com frequência, sem que comece a cansar as pessoas. Santo Agostinho fala a respeito de 4 coisas que são encontradas em todo sacrifício, sendo elas uma pessoa para a qual a oferta é feita, outra pela qual ela é feita, a coisa oferecida e aqueles por quem ela é oferecida. Essas condições, irmãos, se encontram em todas as paixões de Nosso Senhor. É a mesma pessoa, o próprio único e verdadeiro mediador, que através do sacrifício da paz nos reconcilia com Deus. Embora permaneça sendo um só com aquele para quem ele está fazendo a oferta, que por sua vez faz todos aqueles por quem ele está oferecendo um só com ele. E é ele mesmo, tanto aquele que faz a oferta quanto aquilo que é oferecido. Segundo, é verdade que naqueles sacrifícios da antiga aliança, que eram símbolos do Cristo, a carne humana nunca foi oferecida. Mas daí não se segue que a paixão de Cristo não foi um sacrifício. Porque ainda que a realidade e as coisas que a simbolizam devem coincidir em algum ponto, não é necessário que elas coincidam em todos os pontos, pois a realidade deve ir além da coisa que a simboliza. Foi, portanto, muito adequado, irmãos, que o sacrifício no qual a carne de Cristo é oferecida por nós fosse simbolizado por um sacrifício, não de carne humana, mas de outro animal, no sentido de prefigurar a carne de Cristo, que é o mais perfeito sacrifício de todos. É o mais perfeito sacrifício de todos. Sabe por quê? Porque uma vez que a carne da natureza humana que está sendo oferecida, trata-se de algo adequadamente oferecido pelos homens e adequadamente recebido pelos homens num sacramento. E também porque uma vez que a carne de Cristo era capaz de sofrer e de morrer, ela era apropriada para imolação. E porque uma vez que aquela carne em si mesma não tinha pecado,
tinha o poder de purificar do pecado. E também sendo aquela carne daquele próprio que está oferecendo, ela era aceitável a Deus por conta do amor indizível daquele que estava oferecendo sua própria carne. Irmãos, Cristo é tudo, irmãos. Por isso diz Santo Agostinho: o que pode ser mais adequadamente recebido pelos homens de todas as oferendas feitas em seu nome, do que a carne humana, e o que há de mais adequado para imolação do que a carne mortal? O que há de mais puro para purificar a perversidade mortal do que aquela carne que nasceu sem mancha, do desejo carnal no ventre e do ventre de uma virgem? E o que pode ser mais graciosamente, irmãos, oferecido e recebido como carne do nosso sacrifício, do que o corpo assim produzido do nosso sacerdote? Irmãos e irmãs, aqui diz tudo. Eucaristia, irmãos e irmãs. O Senhor sofreu, morreu por nós e ressuscitou. O Senhor é o pastor que me conduz pelos caminhos tenebrosos. Nenhum mal eu temerei. Vamos adorá-lo, irmãos e irmãs, na nossa igreja católica. Ajoelhar perante a Cristo, se prostrar por terra. Ele está lá. Medite sobre isso hoje. O que você anda fazendo dentro da casa do Senhor, em vez de adorá-lo e ficar em silêncio? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.